Minha nora estava com o celular quebrado, então resolvi levar em um técnico, conhecido da família, para consertar e fazer uma surpresa para ela. Ele consertou, mas me chamou de canto assustado. Cancele todos seus cartões, troque suas senhas e saia de casa imediatamente. Não volte, ele sussurrou, o rosto pálido. Fiquei muito confusa e perguntei o que estava acontecendo. Ele me mostrou o celular e a tela mostrava algo que me fez tremer de medo. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Marta. Tenho 63 anos e até 3 dias atrás acreditava ter uma vida abençoada. Viúva há 7 anos, moro sozinha em um apartamento confortável em Belo Horizonte, comprado com a pensão que meu marido José me deixou após 35 anos de casamento. Nosso filho Eduardo tem 38 anos e se casou com Camila há 4. Eles não têm filhos. Eduardo sempre foi meu orgulho, formado em administração, trabalhador, atencioso, ou pelo menos era o que eu pensava. Tudo começou na terça-feira passada. O telefone tocou enquanto eu preparava o almoço. Dona Marta, é a Camila. Estou com um problema e preciso de ajuda. Camila raramente me ligava, especialmente no meio da semana. O que aconteceu, querida? Quebrei meu celular. A tela está completamente trincada e não consigo ver quase nada. Tenho uma apresentação importante amanhã e preciso dos arquivos que estão nele. Eduardo está em São Paulo numa reunião e só volta amanhã à noite. Ofereci ajuda imediatamente. Posso levar para consertar se quiser. Seria perfeito. Posso passar aí em meia hora para deixá-lo com você? Só preciso das minhas senhas. Estão todas salvas lá. Quando Camila chegou, notei que estava mais arrumada do que o normal para uma terça-feira comum. Cabelos impecáveis, maquiagem perfeita, roupas elegantes. Obrigada, Marta. Não sei o que faria sem você. Ela me entregou o celular com a tela completamente estilhaçada. A senha é 1518, nosso aniversário de casamento. Enquanto anotava a senha, Camila olhava nervosamente para o relógio. Estou tão atrasada, preciso correr para uma reunião. Posso passar aqui à noite para buscá-lo? Depois que ela saiu, liguei para Lucas, filho do meu antigo vizinho que tinha uma assistência técnica no centro da cidade. Ele sempre me dava descontos e fazia um trabalho confiável. 1 hora depois, eu estava em sua loja. Dona Marta, quanto tempo? Lucas sorriu ao me ver. Ele tinha crescido diante dos meus olhos, desde menino correndo pelo prédio até se tornar um jovem empreendedor. O celular é da minha nora, expliquei. Ela precisa dele funcionando hoje mesmo. Sem problemas. Trouxe a senha? Entreguei o papel com a senha e Lucas levou o celular para os fundos da loja. Enquanto esperava, folheava distraidamente uma revista. Passaram-se cerca de 20 minutos quando percebi Lucas na porta que separava a loja da oficina, acenando discretamente para mim. Seu rosto estava pálido. Dona Marta, pode vir aqui um instante? Levantei-me, confusa com sua expressão tensa. Quando entrei na pequena sala dos fundos, ele fechou a porta. O que foi, Lucas? Algum problema com o celular? Ele olhou para os lados como se temesse ser ouvido, mesmo estando apenas nós dois na sala. Dona Marta, me desculpe pela intromissão, mas quando liguei o celular para testar a tela nova, apareceu uma notificação de mensagem. Ele hesitou. Normalmente eu não olharia, mas o nome do seu filho apareceu junto com algumas palavras que me chamaram a atenção. Meu coração acelerou. Que palavras, Lucas? Acidente, seguro, herança, todas na mesma mensagem. Ele me olhou intensamente. Dona Marta, cancele seus cartões, troque suas senhas e saia de casa imediatamente. Não volte. Confusa e assustada, balancei a cabeça. Do que você está falando, Lucas? Ele virou a tela do celular para mim. Era uma conversa entre Eduardo e Camila. A mensagem mais recente, enviada naquela manhã, dizia: consegui as senhas dela. Vou ao banco hoje mesmo.
O acidente precisa acontecer logo, antes que ela perceba o dinheiro sumindo. Quanto maior o valor do seguro que transferirmos para nós, melhor será nossa vida depois. A casa e a herança serão só o começo. Senti meu sangue gelar. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o telefone enquanto deslizava para ler as mensagens anteriores. Eduardo e Camila estavam planejando minha morte há semanas. Falavam sobre como fazer parecer um acidente doméstico. Idosos caem nas escadas o tempo todo. E como estavam desviando dinheiro das minhas contas aos poucos. É por isso que ela estava tão preocupada com o celular, murmurei, sentindo náuseas. Lucas me ajudou a sentar. Precisamos chamar a polícia. Não. Minha resposta foi instintiva. Eles não vão acreditar. É a minha palavra contra a do meu filho e da esposa dele. Pessoas respeitáveis, bem-sucedidas. Então precisamos de provas, disse Lucas firmemente. Posso fazer uma cópia de todas essas mensagens? Concordei, ainda em choque. Enquanto Lucas trabalhava, minha mente girava tentando processar o impensável. Meu único filho, meu Eduardo, estava planejando me matar por dinheiro. O menino que eu carreguei no colo, que consolei nas febres noturnas, que ajudei com a lição de casa, que apoiei em cada passo da vida. Dona Marta, fiz cópias de tudo. E agora, precisamos pensar em como proteger a senhora. Não posso ir para casa, disse, a realidade finalmente se estabelecendo. Camila vai buscar o celular lá hoje à noite. A senhora pode ficar na minha casa, ofereceu Lucas. Minha esposa e eu temos um quarto de hóspedes. Enquanto isso, precisamos verificar suas contas bancárias, ver quanto dinheiro eles já pegaram. Aceitei sua oferta, grata por não estar sozinha naquele momento terrível. Antes de sairmos da loja, decidimos que o celular precisava voltar a Camila sem levantar suspeitas. Vou restaurar as configurações de fábrica e reinstalar tudo, como se fosse um conserto normal, explicou Lucas. Ela nunca saberá que vimos as mensagens. Enquanto ele terminava o serviço, usei meu próprio celular para ligar para o banco. O atendente confirmou meu maior temor. Nos últimos 2 meses, mais de 70 reais. 000 haviam sido transferidos da minha conta para uma conta desconhecida em pequenas quantias, usando o aplicativo do banco. Alguém havia usado meu login e senha. Camila. Ela devia ter visto minhas senhas em algum momento, talvez quando eu pedi sua ajuda para configurar o aplicativo do banco no meu celular novo há alguns meses. Com o coração partido e a mente em alerta, deixei a loja com Lucas. O celular de Camila estava consertado e pronto para ser devolvido, sem nenhum indício de que havíamos descoberto seu plano macabro. Agora precisávamos agir rapidamente. Minha própria sobrevivência dependia disso. Antes de irmos para a casa de Lucas, passamos no banco. Cancelei todos os meus cartões, mudei todas as senhas e bloqueei qualquer transferência que não fosse feita presencialmente por mim, com documento e biometria. O gerente, que me conhecia há anos, ficou visivelmente preocupado com minha aparência. Está tudo bem, Dona Marta? Apenas uma medida de precaução, respondi com um sorriso forçado. Ando muito esquecida ultimamente. Saindo do banco, Lucas sugeriu que ligássemos para Camila informando que o celular estava pronto, mas que eu havia deixado na loja dele para ela buscar, pois eu teria um compromisso à noite. A mentira era necessária para ganhar tempo. No caminho para a casa de Lucas, minha cabeça ainda tentava absorver a realidade. Como não percebi nada? Como pude ser tão cega? Pensei em todas as vezes que Eduardo e Camila apareceram de surpresa nos últimos meses, sempre tão solícitos, sempre se oferecendo para ajudar com minhas contas, meus remédios, minhas compras. Mãe, você está ficando esquecida, Eduardo havia dito semanas atrás. Vamos contratar alguém para cuidar de você. Na época, interpretei como preocupação. Agora entendia que era parte do plano. Me fazer parecer mentalmente incapaz para que minha morte parecesse um acidente plausível. A casa de Lucas era simples, mas acolhedora. Sua esposa, Ana,
recebeu-me com gentileza, sem fazer muitas perguntas quando Lucas explicou que eu precisava ficar alguns dias. Naquela noite, não consegui dormir. A traição era uma ferida aberta, sangrando. O filho que eu amava mais que tudo estava planejando minha morte. Por quê? Dinheiro? Nunca fui rica, mas tinha uma vida confortável. A casa que José e eu compramos há 30 anos agora valia muito mais, graças à valorização do bairro. Minha pensão era boa, e havia o seguro de vida que José deixou. Deitada na cama de hóspedes, lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto. O que eu faria agora? Para onde iria? Como enfrentaria meu próprio filho, sabendo do seu plano monstruoso? Enquanto o dia amanhecia, uma coisa estava clara. Eu não seria uma vítima passiva. Não me entregaria ao destino que Eduardo e Camila planejaram para mim. José sempre dizia que eu tinha o espírito de uma guerreira. Era hora de provar que ele estava certo. No dia seguinte, acordei com a sensação de ter vivido um pesadelo, mas a realidade bateu forte quando vi o quarto desconhecido ao meu redor. Não estava em casa. Estava escondida, fugindo do meu próprio filho que planejava me matar. Ouvi batidas suaves na porta, e Ana, esposa de Lucas, entrou com uma bandeja de café da manhã. Dona Marta, trouxe algo para a senhora comer. Lucas pediu para avisar que já está na loja e que Camila buscou o celular ontem à noite. Agradeci e forcei alguns bocados, embora meu estômago estivesse em nós. Minha mente não parava de trabalhar, analisando cada interação recente com Eduardo e Camila, procurando sinais que eu deveria ter percebido. 2 semanas atrás, Eduardo havia insistido para que eu fizesse um check-up completo. Mãe, estou preocupado com sua memória. Você tem esquecido coisas importantes. Na época, fiquei irritada com sua insistência. Eu me sentia perfeitamente bem. Agora entendi que ele estava plantando sementes de dúvida sobre minha capacidade mental. 1 mês antes, Camila apareceu com vitaminas novas. São ótimas para mulheres na sua idade, Marta. Vão te ajudar a dormir melhor. Eu havia tomado aquelas pílulas religiosamente. Seriam mesmo vitaminas ou algo mais sinistro? Meu celular tocou, interrompendo meus pensamentos sombrios. Era Eduardo. Meu coração disparou. Com as mãos trêmulas, atendi. Mãe, onde você está? Passei no seu apartamento ontem à noite e você não estava. Estou preocupado. Respirei fundo, tentando controlar minha voz. Oi, filho. Estou na casa de uma amiga da hidroginástica. Decidimos fazer uma noite de filmes. A mentira saiu mais facilmente do que eu esperava. Uma amiga? Que amiga? Você nunca mencionou ninguém da hidroginástica antes. O tom dele, uma mistura de desconfiança e irritação mal disfarçada, confirmou minhas suspeitas. Ele não estava preocupado, estava contrariado por não me encontrar em casa. Talvez o acidente estivesse programado para ontem à noite. A Regina conheci há pouco tempo. Foi tão divertido que acabei dormindo aqui. Entendo, ele respondeu após uma pausa. Bem, estou em Belo Horizonte. Voltei mais cedo de São Paulo. Que tal eu passar aí hoje à tarde? Precisamos conversar sobre algumas coisas importantes. Que coisas? Nada demais. Só alguns papéis do banco que precisam da sua assinatura. Eu e Camila achamos que seria bom reorganizar suas finanças, para facilitar. Reorganizar minhas finanças. Transferir tudo para eles, provavelmente. Claro, filho, mas hoje não vai dar. Tenho consulta médica à tarde. Que tal amanhã? Outra pausa. Consulta? Com qual médico? Posso te levar. Não precisa. Regina vai comigo. É só uma consulta de rotina. Mais mentiras. Cada palavra me doía, mas era necessário para ganhar tempo. Ok, então. Amanhã passo no seu apartamento. Por volta das 10 horas, está bom? Perfeito. Até amanhã, filho. Ao desligar, percebi que minhas mãos ainda tremiam. Lucas havia me deixado um recado com Ana. Ele tinha um amigo advogado que poderia nos aconselhar. Marquei de encontrá-los na hora do almoço. O escritório do Dr. Paulo ficava em um prédio discreto no centro.
Era um homem na casa dos 60 anos, de fala pausada e olhar perspicaz. Lucas já havia lhe contado minha situação. Dona Marta, o que seu filho e sua nora estão planejando é gravíssimo. Tentativa de homicídio, estelionato, apropriação indébita. Precisamos agir com cuidado. O que posso fazer? É minha palavra contra a deles. Não exatamente, respondeu ele ajustando os óculos. Lucas me mostrou as cópias das mensagens. São evidências fortes, mas precisamos de mais. Que tipo de mais? Idealmente uma confissão. Se conseguíssemos que eles admitissem o plano, teríamos um caso sólido. Lucas se inclinou para a frente. E se gravássemos uma conversa? Legalmente complicado, respondeu o advogado. Gravações sem o conhecimento de todas as partes envolvidas nem sempre são aceitas como evidência. Mas, ele fez uma pausa significativa, poderiam nos dar direcionamento para conseguir provas mais concretas. Saí do escritório com um plano. Eduardo queria me encontrar amanhã. Seria minha chance de obter algum tipo de confissão. Dr. Paulo me emprestou um pequeno gravador explicando como escondê-lo e operá-lo. De volta ao apartamento de Lucas, comecei a me preparar mentalmente para o encontro. Precisava parecer normal, despreocupada, completamente ignorante sobre o plano deles. Seria o papel mais difícil da minha vida. Naquela noite, não consegui dormir novamente. Repassei mentalmente cada palavra que diria, cada reação que teria. Eduardo era esperto. Qualquer deslize de minha parte poderia alertá-lo. Pela manhã, Lucas me levou ao meu apartamento 1 hora antes do horário marcado com Eduardo. Precisava parecer que eu havia passado a noite ali. Arrumei rapidamente a cama, deixei uma xícara na pia como se tivesse tomado café. Vou ficar no carro, estacionado na esquina, disse Lucas. Se precisar de qualquer coisa, é só me ligar. Tenha cuidado, Dona Marta. Às 10 horas em ponto, a campainha tocou. Respirei fundo, ativei o gravador escondido no bolso do meu roupão e abri a porta. Eduardo estava lá, sorrindo como sempre. Meu filho, meu único filho. Por um momento fugaz, quis acreditar que tudo não passava de um terrível mal-entendido. Bom dia, mãe! Ele me abraçou e eu me forcei a retribuir, embora cada célula do meu corpo quisesse recuar. Como foi no médico ontem? Tudo bem, apenas exames de rotina. Mantive a voz casual enquanto o conduzia para a sala. Ótimo. E essa sua amiga nova, Regina? Nunca ouvi você falar dela antes. Havia uma ponta de desconfiança em sua voz que confirmava minhas suspeitas. Ele estava me testando. Conheci na hidroginástica há algumas semanas. É viúva também. Temos muito em comum. Eduardo sorriu, mas o sorriso não chegou aos seus olhos. Que bom que está fazendo novas amizades. Aliás, falando em amizades, notei que você anda mais esquecida ultimamente. Comentou com a Regina sobre isso? Aqui estava, a armadilha sendo preparada novamente. A narrativa da mãe confusa, mentalmente instável, propensa a acidentes. Não estou esquecida, filho. Minha memória está ótima. Forcei um sorriso. Mas você mencionou papéis do banco. O que precisa da minha assinatura? Ele tirou uma pasta da mochila. São apenas alguns documentos para facilitar a gestão das suas finanças. Uma procuração que me permitiria ajudar com suas contas, pagar suas despesas. Sabe como é a burocracia hoje em dia? Tudo digital. Folheei os documentos lentamente. Era exatamente o que eu temia. Uma procuração que daria a Eduardo poder total sobre minhas finanças. Com esse documento, ele poderia esvaziar minhas contas sem levantar suspeitas. Não sei, filho. Isso parece dar muito poder a você. É só para facilitar, mãe. Você sempre pode revogar se quiser. Seu tom era paciente, como se explicasse algo a uma criança. Além disso, Camila e eu estamos preocupados com você morando sozinha. Esse prédio é antigo. As escadas são perigosas. Meu sangue gelou. As escadas, as mesmas mencionadas nas mensagens, como o local perfeito para um acidente. Estou perfeitamente bem aqui.
Ainda assim, estamos pensando que talvez fosse melhor você se mudar para um lugar mais seguro, ou até mesmo morar conosco por um tempo, para ficarem de olho em mim, para garantir que o acidente acontecesse conforme planejado. Eduardo, comecei cuidadosamente. Estive pensando em fazer algumas mudanças no meu testamento. Foi como se um interruptor fosse ligado. Seus olhos instantaneamente ficaram mais alertas, mais focados. Testamento? Por quê? Está se sentindo mal? Não, apenas sendo prudente. Estive conversando com a Regina sobre isso. Ela tem uma neta que está para entrar na faculdade e deixou tudo para ela. A expressão de Eduardo endureceu por um segundo. Não sabia que estava pensando nisso. Uma mulher da minha idade precisa se precaver. Fiz uma pausa estratégica. Estava pensando em deixar uma parte considerável para a caridade. O trabalho que a igreja faz com crianças carentes é maravilhoso. Caridade? A palavra saiu como se fosse um insulto. Mãe, você não acha que deveria pensar primeiro na sua família? Eu sou seu único filho. Claro, você receberia uma parte, mas pensei que talvez... Deixei a frase no ar, observando sua reação. A máscara começou a cair. Seus olhos, geralmente calorosos, tornaram-se calculistas, frios. Quanto você está pensando em deixar para a caridade? Fez aspas com os dedos ao pronunciar a última palavra. Não sei, talvez metade? Ou mais, ainda não decidi. Eduardo se levantou abruptamente, incapaz de esconder a raiva. Isso é absurdo. Depois de tudo que fizemos por você, eu e Camila sempre cuidamos de você, e é assim que você nos agradece? Eduardo, acalme-se. É só uma ideia. Uma ideia terrível. Ele caminhava pela sala, agitado. Você não está pensando claramente. É isso, não está raciocinando direito. Talvez seja a hora de considerar uma avaliação neurológica mais completa. Não preciso de avaliação nenhuma, respondi firmemente. Estou perfeitamente lúcida. Ele parou, respirou fundo, claramente tentando se controlar. Quando falou novamente, sua voz estava mais calma, mas havia um tom ameaçador subjacente. Mãe, sei que você quer fazer o que é certo. Mas confie em mim. Doar seu dinheiro não é o melhor caminho. Por que não assina esses papéis por enquanto? Ele empurrou a pasta em minha direção. Podemos discutir o testamento depois, com mais calma. Olhei para os documentos, depois para meu filho. O menino que eu havia criado, amado, protegido. Agora um estranho calculista diante de mim. Vou pensar no assunto, respondi finalmente. Eduardo pegou a pasta, claramente frustrado com minha resistência. Vou deixar os papéis aqui. Leia com calma. Volto amanhã para buscar. Quando ele saiu, desabei no sofá, exausta pelo esforço de manter a compostura. O gravador havia capturado toda a conversa. Não era uma confissão explícita, mas sua reação à menção do testamento falava volumes. Liguei para Lucas, que chegou em minutos. Ouvimos a gravação juntos. Ele se entregou, comentou Lucas. Não diretamente, mas a reação dele. Ainda não é suficiente, respondi, secando as lágrimas que finalmente me permiti derramar. Precisamos de algo mais concreto. Naquela tarde, voltei ao escritório do Dr. Paulo com a gravação. Ele ouviu atentamente, fazendo anotações. Você está certa, Dona Marta. Isso levanta suspeitas, mas não é suficiente para uma ação legal decisiva. Precisamos de mais. E as mensagens no celular da Camila? São mais incriminadoras, mas poderiam alegar que foram obtidas ilegalmente. Ele pensou por um momento. O ideal seria pegar os dois juntos, discutindo o plano. Se conseguíssemos uma gravação clara deles falando sobre o acidente planejado, teríamos um caso muito mais forte. Como faríamos isso? Dr. Paulo explicou seu plano. Era arriscado, mas poderia funcionar. Eu ligaria para Eduardo, dizendo que havia mudado de ideia e assinaria os documentos. Convidaria ele e Camila para jantar no meu apartamento amanhã à noite.
O apartamento seria equipado com dispositivos de gravação instalados discretamente por um investigador particular que o advogado conhecia. É perigoso, argumentou Lucas. E se eles tentarem algo durante o jantar? O investigador estará em um carro na frente do prédio, monitorando tudo em tempo real, garantiu o Dr. Paulo. Ao primeiro sinal de perigo, ele intervirá. Além disso, você e Ana poderiam estar no apartamento vizinho, o da dona Gertrudes. Não está vazio desde que ela foi para o asilo? Lucas confirmou. O plano estava formado. Eu serviria de isca para meu próprio filho. A ideia era aterrorizante, mas necessária. Precisava expor a verdade, não apenas para minha segurança, mas para entender como e por que meu filho havia se transformado em um monstro disposto a matar a própria mãe. De volta ao apartamento de Lucas, liguei para Eduardo. Filho, pensei melhor e vou assinar aqueles papéis. Na verdade, adoraria se você e Camila viessem jantar aqui amanhã à noite. Faria aquela lasanha que você tanto gosta. Sério? A surpresa na voz dele era palpável. O que fez você mudar de ideia? Conversei com Regina. Ela me fez ver que estou ficando velha e talvez seja melhor ter alguém cuidando das minhas finanças. Essa Regina parece sensata, comentou ele, a satisfação evidente em sua voz. Claro que vamos. Que horas? Por volta das 7? E traga Camila. Faz tempo que não a vejo. Ao desligar, senti um calafrio. Estava convidando para minha casa as 2 pessoas que planejavam me matar. O jogo havia virado, e agora eu era a caçadora, não mais a presa. Mas o custo emocional era devastador. A cada nova etapa deste plano macabro, eu perdia um pouco mais do filho que acreditava ter. Na manhã seguinte, tudo foi preparado meticulosamente. O investigador particular, Sr. Mendes, um homem discreto na casa dos 50 anos, chegou cedo ao meu apartamento. Com habilidade profissional, instalou pequenas câmeras e microfones em locais estratégicos, sala de estar, cozinha, corredor principal. Estes dispositivos são praticamente invisíveis, explicou ele, mostrando como um microfone do tamanho de um botão ficava oculto atrás de um porta-retratos. Tudo será transmitido em tempo real para meu equipamento no carro e também gravado como evidência. Lucas e Ana chegaram logo depois. O apartamento ao lado, que pertencia à dona Gertrudes, internada em um asilo havia 3 meses, seria nossa base de operações. Lucas havia conseguido a chave com o síndico, alegando que faria uma vistoria elétrica. Estaremos literalmente ao lado, ouvindo tudo, garantiu Lucas. Ao menor sinal de perigo, entramos. Passei a tarde cozinhando, tentando manter as mãos ocupadas para não pensar demais. A lasanha, que Eduardo amava desde criança, seria servida com salada e pão. Preparei tudo como se fosse um jantar normal, como se meu mundo não tivesse desmoronado, como se não estivesse prestes a confrontar a traição mais profunda que poderia imaginar. Às 6h30, tudo estava pronto. O Sr. Mendes testou os equipamentos uma última vez antes de sair para seu posto no carro. Lucas e Ana se posicionaram no apartamento ao lado, com um rádio que permitiria comunicação com o investigador. Fiquei sozinha, esperando. Às 7 em ponto, a campainha tocou. Respirei fundo, ajustei meu sorriso e abri a porta. Eduardo e Camila estavam lá, sorridentes. Ele trazia uma garrafa de vinho tinto, ela uma pequena caixa de chocolates, presentes para sua vítima. Mãe! Eduardo me abraçou calorosamente. Que saudade! Forcei-me a retribuir o abraço, sentindo-me fisicamente doente com a falsidade da situação. O filho que eu amava mais do que tudo planejava me matar, e eu estava fingindo que tudo estava normal. Trouxemos vinho para acompanhar o jantar, disse Camila, me entregando a garrafa com um sorriso ensaiado. Notei que ela evitava contato visual direto comigo, um hábito que só agora percebi ser consistente. Seria culpa? Ou simplesmente desprezo pela idosa que ela via como um obstáculo aos seus planos? Que gentileza, respondi, conduzindo-os até a sala. Vou abrir agora mesmo. Deixe que eu faço isso, mãe.
Eduardo pegou a garrafa rapidamente. Você já deve estar cansada de cozinhar. Aceitei a oferta, observando atentamente enquanto ele abria o vinho na cozinha. Será que estava planejando adicionar algo à bebida? As câmeras capturavam tudo. Voltei minha atenção para Camila, que examinava a sala discretamente, como se procurando mudanças. Como vai o trabalho, Camila? Bem, obrigada. Bastante ocupada. Estamos com um novo cliente importante. Eduardo voltou com 3 taças de vinho. Entreguei a Camila, peguei a minha e notei que ele observava atentamente enquanto eu a levava aos lábios. Fingi beber, apenas molhando os lábios. Delicioso, comentei. Vamos jantar? A lasanha está pronta. Na mesa de jantar, a conversa fluiu superficialmente. Trabalho, clima, notícias locais. Falávamos como estranhos educados, não como família. Eu servia a comida, sorria, respondia perguntas, tudo enquanto meu coração sangrava. Então, mãe, Eduardo começou depois de alguns minutos. Pensou melhor sobre aqueles documentos? Sim, estão na minha mesa. Vamos olhar depois do jantar. Camila e Eduardo trocaram um olhar rápido. Satisfação? Alívio? Sabe, estive pensando, continuou Eduardo, cortando mais um pedaço de lasanha. Talvez fosse bom você fazer um check-up médico completo. Um amigo meu é neurologista, especializado em perda de memória em idosos. Perda de memória? Repeti, mantendo a voz calma. Por que você acha que estou perdendo a memória? Camila interveio suavemente. Marta, não é nada para se preocupar. É apenas preventivo. Notamos alguns pequenos lapsos ultimamente. Que lapsos? Perguntei, olhando diretamente para ela. Semana passada você esqueceu o aniversário da tia Zulmira, respondeu Eduardo rapidamente. E outro dia Camila te ligou e você não se lembrou da conversa no dia seguinte. Mentiras, puras mentiras. Tia Zulmira havia falecido há 3 anos. E Camila raramente me ligava, exceto para pedir favores. Interessante, comentei, tomando mais um gole fingido de vinho. Não me lembro desses episódios. Viu? Eduardo olhou para Camila significativamente. Isso prova meu ponto. Decidi que era hora de mudar um pouco a estratégia. Precisava fazê-los falar mais abertamente. Falando em memória, comecei, estive pensando no seguro de vida que seu pai deixou. Vocês sabem quanto é o valor atual? A atenção deles imediatamente ficou mais focada. Eduardo pousou o garfo lentamente. Por que está pensando nisso, mãe? Curiosidade. Estive organizando alguns papéis e encontrei a apólice, mas não consigo entender todos aqueles termos técnicos. Se quiser, posso dar uma olhada, ofereceu Eduardo com falsa casualidade. Sou bom com esses documentos. Na verdade, continuei, estava pensando em mudar o beneficiário. O silêncio caiu sobre a mesa como uma pedra pesada. Vi o rosto de Eduardo endurecer enquanto ele tentava controlar sua expressão. Mudar o beneficiário? Repetiu ele, quase sussurrando. Para quem? Para uma instituição de caridade, talvez? Ou para a filha da Regina? A menina está entrando na faculdade e precisa mais do que você, que já está estabelecido. Camila soltou um risinho nervoso. Marta, isso não faz sentido. Eduardo é seu único filho. Por que você daria seu dinheiro para estranhos? Não são exatamente estranhos. Regina tornou-se uma grande amiga. Eduardo pousou o copo com força na mesa, derramando um pouco de vinho. Você mal conhece essa mulher. E já quer dar a ela o dinheiro que papai deixou para mim? Sua voz subiu, a raiva escapando pelo controle cuidadoso. É meu dinheiro agora, respondi calmamente. Posso fazer o que quiser com ele. Camila colocou a mão no braço de Eduardo, como se tentando acalmá-lo, mas seus olhos estavam frios, calculistas. Marta, ela disse com falsa doçura. Acho que isso demonstra exatamente o que estamos dizendo sobre sua memória. Você está tomando decisões impulsivas que vão contra tudo que sempre valorizou. Família em primeiro lugar, lembra? Eu me lembro perfeitamente, respondi, olhando nos olhos dela. É por isso que estou chocada com certas descobertas recentes. Que descobertas? A voz de Eduardo era cautelosa agora.
Hesitei propositalmente, como se tivesse falado demais. Nada importante. Apenas algumas movimentações estranhas nas minhas contas bancárias. Os dois trocaram olhares rápidos, tensos. Eduardo se recompôs primeiro. Que tipo de movimentações? Pequenas transferências, dinheiro saindo sem que eu tenha autorizado. Deve ser algum erro do banco, sugeriu Camila rapidamente. Ou talvez você tenha autorizado e esquecido, acrescentou Eduardo. Viu? É exatamente sobre isso que estamos falando. Você está ficando confusa. Inclinei-me sobre a mesa, encarando-os. Não estou confusa. Nunca autorizei transferências para uma conta chamada Paraíso Futuro Lita. Vocês sabem algo sobre isso? Eduardo empalideceu visivelmente. Camila engoliu em seco. Não sei do que você está falando, respondeu ele, mas sua voz traiu a mentira. Estranho, continuei, porque o gerente do banco me mostrou que essa empresa foi registrada recentemente. Os donos são Eduardo e Camila Silva. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Por um momento, pensei que eles poderiam confessar, recuar, talvez até pedir perdão. Mas então, vi algo mudar nos olhos de Eduardo. A máscara de filho dedicado caiu completamente, revelando algo frio e perigoso que nunca havia visto antes. Mãe, sua voz era calma agora, controlada. Acho que você realmente não está bem. Está imaginando coisas, ficando paranoica. Não estou paranoica, tenho provas. Eduardo se levantou, caminhando lentamente ao redor da mesa até parar atrás da minha cadeira. Senti um arrepio de medo real pela primeira vez naquela noite. Que provas? Perguntou ele, colocando as mãos pesadamente nos meus ombros. Respirei fundo, lutando contra o impulso de me afastar. O celular de Camila. Vi Camila congelar, a taça de vinho a meio caminho da boca. O que tem o celular dela? A voz de Eduardo era perigosamente suave. Quando levei para consertar, o técnico viu mensagens entre vocês dois, mensagens sobre um acidente planejado para mim. Sobre como dividir meu seguro e vender minha casa depois. O aperto nos meus ombros aumentou, quase doloroso agora. Que técnico? Perguntou Camila, recuperando a voz. O que exatamente ele viu? Ele viu tudo, as mensagens sobre como me fazer parecer mentalmente incapaz. Como aproveitar minha queda acidental na escada. Como dividir o dinheiro do seguro. Eduardo soltou meus ombros abruptamente e voltou para seu lugar. Seu rosto estava diferente agora, calculista, avaliando opções. Isso é ridículo, disse ele finalmente. Completamente absurdo. Você acha que planejamos te matar? Sua própria família? Tenho cópias das mensagens. Menti, observando suas reações. E já mostrei para outras pessoas, por segurança. Camila olhou para Eduardo, em pânico. Ele manteve a calma, embora pudesse ver sua mente trabalhando rapidamente. Essas mensagens são falsas, declarou ele. Alguém está tentando nos prejudicar. Provavelmente essa tal de Regina, que apareceu do nada e agora quer seu dinheiro. Ou talvez, continuou Camila, seguindo a deixa, esse técnico tenha inventado tudo, querendo extorquir dinheiro. Olhei de um para outro, maravilhada com a rapidez com que construíam mentiras. Quantas outras vezes haviam feito isso? Quanto da nossa relação tinha sido falsa? Vocês realmente acham que sou tão estúpida? Perguntei baixinho. Que não reconheceria a verdade quando ela está bem na minha frente. Mãe, Eduardo abandonou a negação e mudou para um tom conciliador. Vamos conversar sobre isso com calma. Claramente houve um mal-entendido. Que tipo de mal-entendido explicaria a mensagem sobre como me matar? Eduardo suspirou dramaticamente. Ok, vou ser honesto. Sim, Camila e eu conversamos sobre você. Sobre como você está ficando mais frágil, mais confusa. Sobre como poderíamos te ajudar se algo acontecesse. Um acidente, uma doença. Estávamos nos preparando para cuidar de você, não para te machucar. A mentira era quase admirável em sua audácia. Camila rapidamente se juntou à narrativa. Exatamente, Marta. Estávamos preocupados com você.
Os acidentes que mencionamos eram possibilidades que queríamos prevenir, não causar. E as transferências bancárias? Perguntei. Os 70 ales. 000 que vocês tiraram das minhas contas? Um empréstimo temporário, Eduardo respondeu prontamente. Para um investimento, íamos devolver com juros. Por que você acha que eu estava tão interessado em organizar suas finanças? Para ter certeza que tudo estaria em ordem. Camila se levantou, movendo-se para meu lado com falsa preocupação. Marta, querida, acho que você precisa descansar. Está muito agitada. Ela tocou minha testa. E parece um pouco febril também. Afastei sua mão. Não toque em mim. Eduardo também se levantou, a expressão alternando entre preocupação fingida e frustração real. Mãe, você precisa confiar na gente. Somos sua família. Por que faríamos algo para te machucar? Pelo dinheiro, respondi simplesmente. Pelo meu apartamento, pelo seguro, pela herança. O silêncio que se seguiu foi revelador. Por um momento, vi a verdade nua nos olhos deles. Eu estava certa, e eles sabiam que eu sabia. Eduardo recuperou-se primeiro. Isso é absurdo. Você realmente acha que eu, seu único filho, seria capaz de te matar por dinheiro? Antes que pudesse responder, Camila interferiu, sua voz subitamente mais urgente. Eduardo, ela não está raciocinando direito. Olhe para ela, tremendo, acusando a própria família. Isso é algum tipo de paranoia. Precisamos chamar um médico. Ela já estava pegando o celular, mas Eduardo a deteve com um gesto. Espere. Ele me olhou intensamente. Mãe, você realmente acredita nisso? Que planejamos? Te matar? Sei disso, respondi com firmeza, e tenho provas suficientes para ir à polícia. Algo mudou nos olhos dele. A última pretensão de preocupação desapareceu, substituída por algo frio e calculista. E por que não foi à polícia ainda? Perguntou ele suavemente. Porque queria ouvir de vocês, respondi. Queria entender como meu filho, que criei com tanto amor, poderia se transformar em alguém capaz disso. Eduardo riu, um som desprovido de qualquer humor. Amor? É sobre isso que você pensa que foi nossa relação? Sua voz estava cheia de amargura. Você sempre foi controladora, manipuladora. Faça isso, Eduardo. Estude aquilo, Eduardo. Não é bom o suficiente, Eduardo. Nada nunca era suficiente. Suas palavras me atingiram como golpes físicos. Era assim que ele me via? Como uma mãe controladora e nunca satisfeita. Eu só queria o melhor para você, murmurei. O melhor para mim? Ele zombou. Você queria o que era melhor para sua visão do filho perfeito. Sabe por que me casei com Camila? Porque ela foi a primeira pessoa que me viu como eu realmente sou, não como alguém que precisava atender às suas expectativas. Camila sorriu, mas não havia calor no gesto, apenas satisfação predatória. É verdade, ela disse. Desde o início, vi o potencial em Eduardo e o ressentimento. Foi tão fácil direcioná-lo. Olhei para ela, chocada com a admissão aberta. Eduardo pareceu momentaneamente surpreso também, como se ela tivesse ido longe demais. O que você quer dizer? Perguntei. Camila deu de ombros. Estou cansada de fingir. Você descobriu mesmo, então que diferença faz? Sim, planejamos tudo. Os acidentes, o dinheiro, tudo. Eduardo tinha o motivo, eu tinha o plano. Camila, Eduardo advertiu, mas ela o ignorou. Sabe qual foi o erro, Marta? Quebrar acidentalmente meu celular. Se não fosse por isso, você já estaria morta e nós estaríamos contando o dinheiro em alguma praia distante. Eduardo agarrou o braço de Camila. Chega! Ela está gravando isso, não percebe? Camila piscou, surpresa. O quê? Ele começou a examinar a sala freneticamente, procurando dispositivos de escuta. É uma armadilha, disse ele. Ela está tentando nos fazer confessar. De repente, a situação ficou muito mais perigosa. Eduardo avançou em minha direção, o rosto contorcido de raiva.
Onde estão as câmeras, os microfones? Quem mais está ouvindo? Recuei, mas ele me agarrou pelo braço com força suficiente para deixar marcas. Responda! Nesse momento, a porta do apartamento foi aberta com violência. Lucas e o Sr. Mendes entraram correndo, seguidos por 2 policiais uniformizados. Polícia! Afaste-se dela! Gritou um dos oficiais. Eduardo me soltou imediatamente, erguendo as mãos. Camila permaneceu paralisada, o choque evidente em seu rosto. O que é isso? Eduardo tentou soar indignado. Estamos apenas jantando com minha mãe. O que está acontecendo? O Sr. Mendes se adiantou, mostrando um distintivo. Investigador Mendes, Polícia Civil, temos tudo gravado. As ameaças, a confissão parcial. Vocês 2 estão presos por tentativa de homicídio, fraude financeira e conspiração. Enquanto os policiais algemavam Eduardo e Camila, senti meu corpo enfraquecendo. Décadas de amor maternal, de sonhos e esperanças para meu filho, desmoronavam diante dos meus olhos. Lucas me amparou quando minhas pernas cederam. Acabou, Dona Marta, ele sussurrou. A senhora está segura agora. Eduardo me olhou uma última vez antes de ser levado. Não havia remorso em seus olhos, apenas raiva fria por ter sido pego. Isso não acabou, ele murmurou ao passar por mim. E mesmo cercada por pessoas que me protegiam, senti um calafrio percorrer minha espinha. Porque, no fundo, sabia que era verdade. O pesadelo da traição estava apenas começando. Os dias que se seguiram à prisão de Eduardo e Camila passaram como um pesadelo em câmera lenta. O apartamento que por tantos anos havia sido meu refúgio tornou-se um lugar estranho, contaminado pelas lembranças daquela última noite. Cada canto parecia sussurrar traição. Lucas e Ana insistiram que eu ficasse com eles novamente. Pelo menos até tudo se acalmar, argumentaram. Aceitei, grata pela companhia e pelo apoio genuíno que me ofereciam. A investigação avançou rapidamente. O Dr. Paulo manteve-me informada sobre cada desenvolvimento. As provas eram esmagadoras, as gravações daquela noite, os registros das transferências bancárias, as mensagens recuperadas do celular de Camila e agora, mais perturbador ainda, evidências de que eu estava sendo lentamente envenenada. Encontraram traços de arsênico no seu cabelo, explicou o doutor. Paulo durante uma de nossas reuniões. Em níveis baixos, consistentes com envenenamento gradual. Provavelmente colocado na sua comida ou bebida durante meses. Lembrei-me das vitaminas especiais que Camila havia me dado. Das vezes em que Eduardo insistia em preparar meu chá quando me visitava. Das dores de cabeça persistentes, da fadiga inexplicável, dos lapsos ocasionais de memória que eu havia atribuído à idade. Eles estavam me matando lentamente, murmurei, a realidade ainda difícil de aceitar completamente. Meu próprio filho. O envenenamento gradual serviria para 2 propósitos, continuou o advogado. Enfraquecê-la fisicamente e criar um histórico de confusão mental que tornaria um eventual acidente menos suspeito. Passou-se uma semana antes que eu reunisse coragem para visitar Eduardo na prisão. Camila estava detida em outra instituição. Eles haviam sido separados propositalmente para evitar que coordenassem suas defesas. A sala de visitas era fria e impessoal. Guardas atentos observavam cada interação. Eduardo entrou usando um uniforme laranja, algemas nos pulsos. Parecia mais magro, mais velho, os olhos marcados pelo cansaço ou remorso. Eu não sabia dizer qual. Por quê? Foi a única palavra que consegui pronunciar quando nos sentamos frente a frente. Eduardo me estudou por um longo momento antes de responder. O dinheiro, claro, parece óbvio agora. Não, não é óbvio. Você sempre teve tudo. Nunca lhe neguei nada. Um sorriso amargo cruzou seu rosto. Tudo dentro do que você considerava razoável. Nunca o suficiente. O que você quer dizer? Você e papai sempre foram tão modestos, tão orgulhosos da vida simples que construíram.
Enquanto isso, eu via meus amigos viajando pelo mundo, morando em mansões, dirigindo carros de luxo. Então isso é sobre inveja, sobre status. Ele inclinou-se para a frente. É sobre o que eu mereço, sobre não esperar décadas para ter o que é meu por direito. Por direito? Repeti incrédula. Você acha que tem direito ao que seu pai e eu construímos com nosso trabalho? Sou seu único filho. Para quem mais iria? Sua lógica era tão distorcida quanto perturbadora. E isso justifica me matar? Eduardo recostou-se na cadeira, aparentemente relaxado apesar da situação. Foi ideia da Camila, inicialmente. Ela tem experiência nesse tipo de arranjo. O que quer dizer com experiência? Um lampejo de algo, talvez satisfação maliciosa, passou por seus olhos. Você não sabe? Camila não é quem você pensa que é. Seu nome verdadeiro nem é Camila Silva, é Renata Cardoso. O nome não significava nada para mim. E por que isso importa? Procure na internet quando chegar em casa. Renata Cardoso, de Belo Horizonte. Acusada de matar o marido idoso por envenenamento há 6 anos, nunca condenada por falta de provas. Senti um frio na espinha. Você sabia disso quando se casou com ela? Eduardo hesitou, pela primeira vez parecendo um pouco desconfortável. Não imediatamente. Descobri depois. Ela me contou quando. Quando começamos a discutir nossas opções financeiras. Opções financeiras, repeti mecanicamente. É assim que você chama matar sua mãe? Era o caminho mais rápido. Ele respondeu com uma frieza que me gelou até os ossos. E ela garantiu que seria indolor. Você simplesmente adormeceria uma noite e não acordaria, sem sofrimento. Olhei para meu filho, este estranho, usando o rosto dele, e senti uma dor que transcendia o físico. Você realmente me odeia tanto assim? Não é sobre ódio, ele respondeu, parecendo genuinamente surpreso com a pergunta. É sobre necessidade, sobre oportunidade. E agora? O que acontece agora? Agora eu tenho um bom advogado. Vou alegar que fui manipulado por Camila, ou Renata, como preferir. Que ela planejou tudo, que eu estava sob sua influência. Talvez até use insanidade temporária. Você não está arrependido, percebi, a última esperança se esvaindo. Nem um pouco. Eduardo deu de ombros. Arrependido de ter sido pego, talvez. Mas você está viva, não está? No final, não consegui ir até o fim. Porque eu descobri antes, corrigi. Não porque você desistiu. Ele não respondeu, apenas sorriu aquele sorriso vazio que eu começava a reconhecer como sua verdadeira natureza. Levantei-me para sair, incapaz de suportar mais. Quando estava na porta, ele chamou. Mãe? Virei-me, talvez esperando um lampejo de arrependimento, um vislumbre do filho que eu pensava conhecer. Não volte, ele disse simplesmente. Não há nada para nós dois aqui. Saí da prisão entorpecida, caminhando mecanicamente até o carro onde Lucas me esperava. Dona Marta, como foi? Não consegui responder imediatamente. Como explicar que acabara de conversar com um estranho? Que a pessoa sentada naquela sala não era meu filho, mas uma versão distorcida dele que eu nunca conheci realmente? Preciso pesquisar algo, foi o que consegui dizer finalmente. De volta ao apartamento de Lucas, fui direto para o computador. Digitei Renata Cardoso Belo Horizonte envenenamento e dezenas de resultados apareceram. Matérias de jornais locais de 6 anos atrás contavam a história. Renata Cardoso, então com 25 anos, fora acusada de envenenar o marido de 67 anos, apenas 8 meses após o casamento. As fotos mostravam uma mulher diferente, cabelos mais escuros, sem as mechas loiras e o corte moderno que Camila ostentava. Mas os olhos eram inconfundíveis. Frios, calculistas, mesmo quando tentava parecer angustiada nas fotos do tribunal. Segundo as matérias, Renata havia conhecido Augusto Cardoso, um empresário aposentado e viúvo, durante um evento beneficente. O namoro foi rápido, o casamento mais ainda. Quando Augusto morreu de causas naturais, ela herdou tudo:
casa, investimentos, empresas. A família dele suspeitou e pediu investigação, que encontrou traços de arsênico no corpo exumado. Mas o caso nunca foi a julgamento. Testemunhas desapareceram, evidências foram questionadas e, eventualmente, o caso foi arquivado por falta de provas conclusivas. E agora, essa mesma mulher, com novo nome e aparência, havia se casado com meu filho e o convencido a matar a própria mãe. Meu Deus, sussurrei, encarando a tela. O que foi, Dona Marta? Lucas se aproximou preocupado. Mostrei-lhe as matérias, explicando o que Eduardo havia revelado. Lucas leu tudo com expressão horrorizada. Precisamos informar a polícia imediatamente. Nas semanas seguintes, a investigação tomou um novo rumo. A identidade real de Camila foi confirmada, seu passado exposto e novos depoimentos de familiares de Augusto Cardoso foram colhidos. Eduardo, percebendo que sua estratégia de culpar exclusivamente a esposa ganhava força, cooperou plenamente, oferecendo detalhes sobre o plano em troca de redução de pena. Em casa, eu tentava reconstruir algum tipo de normalidade. Voltei para meu apartamento, embora não conseguisse mais dormir no quarto principal. Montei uma cama no escritório, o único cômodo onde Eduardo raramente entrava. Contratei uma empresa para fazer uma limpeza profunda, como se pudesse eliminar as memórias junto com qualquer traço físico deles. O Dr. Paulo me ajudou a reorganizar minhas finanças, recuperar o dinheiro desviado e estabelecer novas medidas de segurança. Troquei todas as fechaduras, instalei um sistema de alarme, até mudei meu número de telefone. Mas a segurança física era o menor dos desafios. A segurança emocional, o senso de confiança básica no mundo e nas pessoas, havia sido destruído. Como confiar novamente quando seu próprio filho planeja sua morte? Como olhar estranhos na rua sem se perguntar quais segredos sombrios eles escondem? 2 semanas após a visita à prisão, acordei no meio da noite com o telefone tocando. Era o Dr. Paulo. Dona Marta, sinto ligar a esta hora, mas achei que deveria saber imediatamente. Houve um incidente na prisão. Meu coração acelerou. Eduardo? Ele está vivo, mas tentou suicídio. Está no hospital penitenciário agora, sob observação. A notícia me atingiu como um soco no estômago. Apesar de tudo, apesar da traição, da manipulação, das mentiras, ele ainda era meu filho. A criança que embalei, a quem ensinei a andar, a ler, a se tornar um homem. Quão grave? Consegui perguntar. Ele vai sobreviver. Encontraram-no a tempo, mas... O advogado hesitou. Ele deixou uma carta. Para você. O que ela diz? A polícia ainda está com ela, como evidência, mas pedirei uma cópia. Naquela madrugada, não voltei a dormir. Fiquei na sala, olhando antigas fotos de família. Eduardo bebê nos meus braços. Eduardo criança, orgulhoso com seu primeiro troféu de futebol. Eduardo adolescente, tão cheio de promessas e possibilidades. Onde estava aquele menino? Havia realmente se transformado no homem frio e calculista da sala de visitas da prisão? Ou aquela escuridão sempre esteve lá, esperando o momento certo para emergir? A carta chegou 2 dias depois, trazida pessoalmente pelo Dr. Paulo. Era curta, escrita com a caligrafia familiar que eu reconheceria em qualquer lugar. Mãe, se está lendo isto, provavelmente falhei até nisso. Não consigo mais suportar. Não a prisão, já estive em lugares piores, mas a verdade. A verdade sobre mim mesmo que só agora consigo ver claramente. Não sei explicar como cheguei aqui, como permiti que a ambição e o ressentimento envenenassem tudo, como deixei que Camila, ou Renata, tanto faz, me convencesse de que você merecia morrer para que eu pudesse ter o que queria. Não há desculpas, nem justificativas. Apenas o reconhecimento de que me tornei um monstro. Você me perguntou por quê. A verdade é que nem eu sei mais. O dinheiro foi só uma desculpa. Talvez eu quisesse provar algo. Talvez estivesse tentando preencher um vazio que nada jamais poderia preencher. Não peço perdão. Não o mereço.
Só quero que saiba que, no fim, entendi o que fiz. E não consegui viver com isso. Eduardo li a carta várias vezes, procurando... o quê? Redenção? Explicações? Vestígios do filho que amei? Não encontrei nada além de palavras vazias de um homem que só lamentava ter sido descoberto. Naquela noite, chorei pelo filho que havia perdido. Não o Eduardo da prisão, mas o menino que um dia sonhou ser astronauta, que me trazia flores colhidas no caminho da escola, que jurou sempre me proteger quando o pai morreu. Aquele menino havia morrido muito antes de eu descobrir a conspiração. Talvez nunca tivesse realmente existido, exceto na minha imaginação materna. A vida continuou, como sempre continua mesmo após as maiores tragédias. O julgamento foi marcado para 6 meses depois. A promotoria tinha um caso sólido contra Eduardo e Camila Renata, especialmente depois que ele decidiu testemunhar contra ela em troca de uma pena reduzida. Lentamente construí novas rotinas. Voltei para a hidroginástica, desta vez de verdade, não como álibi. Conheci pessoas novas, fiz amizades genuínas. Lucas e Ana continuaram presentes em minha vida, um lembrete constante de que ainda existia bondade no mundo. Em uma manhã particularmente difícil, 3 meses após a prisão de Eduardo, recebi uma ligação inesperada. "Senhora Marta Silva?" perguntou uma voz feminina desconhecida. "Sim, quem fala?" "Meu nome é Júlia Cardoso. Era sobrinha de Augusto Cardoso." O nome instantaneamente me alertou. "O marido de Renata." "Sim." A voz hesitou. "Soube do seu caso pelos jornais, sobre o que Renata, Camila, como ela se chama agora, tentou fazer com a senhora, o que ela fez com seu filho." "Por que está me ligando, senhorita Cardoso?" "Porque achei que deveria saber. Você não é a primeira, e se dependesse dela, não seria a última." Encontrei-me com Júlia naquela mesma tarde, em uma cafeteria tranquila no centro. Era uma mulher na casa dos 30, com olhos tristes que pareciam ter visto demais para a sua idade. "Meu tio era um homem bom", começou ela. "Viúvo há 5 anos quando conheceu Renata. Ela era encantadora, atenciosa, exatamente o que ele precisava após tanto tempo sozinho." A história era dolorosamente familiar. O romance rápido, o casamento apressado, as mudanças sutis no comportamento do marido. Ele começou a se afastar da família. Dizia que estávamos tentando controlar sua vida, que não respeitávamos suas escolhas. Júlia bebeu um gole de café. Então vieram os problemas de saúde, pequenos no início, fadiga, dores de cabeça, confusão ocasional. O médico disse que era normal para a idade. "Arsênico", murmurei, reconhecendo o padrão. Júlia assentiu. "Descobrimos depois da morte. Pequenas doses ao longo de meses, aumentando gradualmente até o fim. Quando ele morreu, parecia natural. Um homem de 67 anos com saúde debilitada." "Como vocês descobriram?" "Meu irmão é médico. Ele sempre suspeitou. Insistiu na autópsia, depois na exumação quando a primeira análise não foi conclusiva. Encontramos o arsênico, mas..." Ela balançou a cabeça, frustrada. Renata tinha álibi para dias críticos. Testemunhas desapareceram misteriosamente e o advogado dela conseguiu questionar a cadeia de custódia das amostras. A história era devastadora em sua familiaridade. A mesma técnica, o mesmo modus operandi, aplicado agora ao meu caso. "Ela sumiu depois que o caso foi arquivado", continuou Júlia. "Levou tudo, a casa, os investimentos, até os objetos pessoais de valor sentimental. Nós a procuramos por anos, mas ela simplesmente desapareceu. Até ver a foto dela no jornal, ao lado do seu filho." "Quanto tempo depois ela conheceu Eduardo?" "Menos de 1 ano, pelo que consegui apurar. Ela é metódica, não perde tempo." Sentamos em silêncio por alguns minutos, 2 mulheres unidas por uma tragédia compartilhada, pela manipulação da mesma predadora. "Há mais uma coisa que você deve saber", disse Júlia finalmente. "Renata tinha um cúmplice no caso do meu tio, um homem que se apresentava como seu irmão, mas suspeitamos que fosse um amante.
Um cúmplice? A notícia me pegou desprevenida. Sim, ele a visitava frequentemente, sempre quando meu tio não estava. Os vizinhos comentavam. Depois da morte, ele ajudou a esvaziar a casa, a transferir bens. Nunca conseguimos identificá-lo completamente. Usava nomes falsos, documentos forjados. Acha que ele está envolvido no meu caso também? Não sei, respondeu Júlia honestamente. Mas Renata raramente trabalha sozinha. E se seu filho diz que a ideia foi toda dela? Ela deixou a implicação pairar no ar. Saí do encontro com Júlia com mais perguntas do que respostas e um novo fio de medo. E se houvesse mais alguém envolvido? Alguém que eu não conhecia, que poderia ainda estar lá fora, talvez planejando terminar o que Eduardo e Camila Renata haviam começado? Compartilhei minhas preocupações com o Dr. Paulo, que imediatamente entrou em contato com a polícia. Eles prometeram investigar a possibilidade de um terceiro conspirador, verificar as visitas que Camila recebera antes da prisão, os contatos que fizera. Enquanto isso, minha vida continuava em suspenso. Eu existia em um limbo estranho. Não totalmente vítima, já que havia sobrevivido, mas também não completamente sobrevivente, pois a ameaça parecia continuar. Um mês antes do julgamento marcado, recebi outra visita inesperada. Era o Sr. Mendes, o investigador particular que havia ajudado a montar a operação no meu apartamento. Descobrimos algo que a senhora precisa ver, disse ele, colocando uma pasta sobre minha mesa. Câmeras de segurança do seu prédio, 3 meses antes da prisão do seu filho. Observe este homem. Ele mostrou um vídeo granulado do hall de entrada. Um homem de aproximadamente 40 anos, alto e magro, entrava discretamente no prédio. Não usava uniforme, mas carregava uma maleta que sugeria algum tipo de serviço técnico. Ele visitou seu apartamento pelo menos 5 vezes quando a senhora não estava em casa, explicou o Sr. Mendes. Identificamos ele como Rodrigo Santos, mas é uma identidade falsa. Seus documentos são forjados. Rodrigo... O nome soou familiar. Eduardo mencionou um amigo chamado Rodrigo, que era técnico em informática. Disse que ele havia configurado meu novo roteador de internet no início do ano. O senhor Mendes assentiu. E provavelmente instalou algum tipo de software espião no seu computador ou dispositivos de escuta no apartamento. Encontramos evidências de acesso não autorizado ao seu e-mail e contas bancárias. Um calafrio percorreu minha espinha. Ele é o cúmplice que Júlia mencionou? Possivelmente. Estamos rastreando seus movimentos, mas ele desapareceu logo após a prisão de Eduardo e Camila, o que sugere que estava definitivamente envolvido. A ideia de que um estranho havia entrado em minha casa, mexido em meus pertences, planejado minha morte junto com meu filho e sua esposa, era quase insuportável. A violação ia além do físico. Era uma profanação de tudo que eu considerava seguro e sagrado. O que faço agora? Perguntei. Ele ainda pode estar por aí, planejando terminar o serviço. Aumentamos a vigilância no seu prédio, garantiu o Sr. Mendes. E recomendo fortemente que a senhora considere se mudar temporariamente, pelo menos até o julgamento. Quanto menos previsível for sua rotina, melhor. Naquela mesma noite, arrumei uma mala e fui para um hotel no centro da cidade. Era um estabelecimento discreto, não o tipo de lugar que Eduardo ou seus cúmplices procurariam. Registrei-me sob um nome falso, paguei em dinheiro e me instalei em um quarto pequeno, mas limpo no 3º andar. Foi lá, sozinha com meus pensamentos, que comecei a escrever este relato. Inicialmente como terapia, uma forma de processar o trauma, de dar sentido ao inexplicável. Depois, como um testemunho, um aviso para outros que possam se encontrar em situação semelhante. 2 semanas antes do julgamento, recebi uma ligação do Dr. Paulo. Sua voz estava tensa, urgente. Dona Marta, a polícia acabou de me informar. Camila, ou melhor, Renata, foi encontrada inconsciente na cela esta manhã. Tentativa de suicídio, aparentemente. Meu Deus,
Ela vai sobreviver? Sim, mas... Ele hesitou. Antes de tentar se matar, ela escreveu uma confissão completa. Nomes, datas, detalhes de todos os seus crimes, inclusive o assassinato do primeiro marido. E Eduardo, mencionado extensivamente. Segundo ela, ele não foi manipulado. Foi um parceiro voluntário desde o início. A ideia de matá-la foi conjunta, planejada ao longo de meses. A notícia não deveria ter me surpreendido, mas ainda assim, doeu. Era a confirmação final de que meu filho, o verdadeiro Eduardo, não alguma versão manipulada dele, havia escolhido conscientemente planejar minha morte. Há mais, continuou o Dr. Paulo. Ela mencionou um terceiro conspirador. Rodrigo Santos, ou Paulo Mendes, ou qualquer que seja seu nome verdadeiro. Aparentemente, ele é seu ex-marido, não oficialmente divorciado. Os dois têm trabalhado juntos há anos, visando vítimas idosas com posses. Onde ele está agora? Desaparecido. A polícia emitiu um alerta, estão verificando aeroportos, rodoviárias, mas ele teve semanas de vantagem. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Sozinha no quarto de hotel, cada ruído no corredor me fazia sobressaltar. Cada sombra parecia esconder ameaças. Verificava constantemente se a porta estava trancada, se as janelas estavam fechadas. Na manhã seguinte, o doutor. Paulo ligou novamente. Boas notícias, dona Marta. Eles encontraram Rodrigo tentando embarcar em um voo para o Paraguai ontem à noite. Está sob custódia agora. O alívio foi imenso, quase físico em sua intensidade. Pela primeira vez em meses, respirei sem o peso constante do medo. O julgamento veio e passou como um borrão febril. Testemunhei, contando minha história em detalhes dolorosos diante de um tribunal lotado. Vi Eduardo sentado ao lado de seu advogado, o rosto impassível. Apenas uma vez nossos olhares se cruzaram. Não vi remorso em seus olhos, apenas uma espécie de resignação vazia. Renata Camila apareceu abatida, mais velha, a máscara de beleza sofisticada substituída pelo peso da realidade. Sua confissão escrita eliminou qualquer necessidade de teatralidade no tribunal. Ela respondeu às perguntas mecanicamente, confirmando cada horrível detalhe. Rodrigo, sentado separadamente com seu próprio advogado, mantinha os olhos baixos, raramente olhando para o tribunal ou para seus ex-cúmplices. Parecia menor de alguma forma, diminuído pela exposição à luz. O veredicto foi rápido e unânime. Culpados de todas as acusações. Eduardo recebeu 25 anos por tentativa de homicídio qualificado, estelionato e outros crimes. Renata, com seu histórico mais extenso e o assassinato comprovado de seu primeiro marido, pegou prisão perpétua. Rodrigo, 18 anos como cúmplice. Quando o juiz pronunciou as sentenças, não sentia a vingança que talvez esperasse. Apenas um vazio imenso, uma sensação de desperdício incomensurável. Tantas vidas arruinadas, a minha, a deles, a das famílias anteriores que haviam sido vítimas. E para quê? Dinheiro que nunca poderiam gastar, confortos que nunca poderiam desfrutar atrás das grades. Voltei para casa. Não o apartamento onde tudo aconteceu, mas uma nova casa, menor e mais aconchegante, em um bairro diferente. Comecei lentamente a reconstruir minha vida, um dia de cada vez. Lucas e sua esposa continuaram próximos, visitando regularmente, ajudando nas pequenas e grandes tarefas. Conheci outras pessoas através de grupos de apoio a vítimas de crimes. Fiz novos amigos, descobri novos interesses. Ocasionalmente, recebo notícias sobre Eduardo através do sistema prisional. Ele está estudando, dizem, comportando-se bem, participa de terapia de grupo, nunca pede para me ver, nunca escreve. É como se tivéssemos um acordo tácito de que aquele capítulo está encerrado para sempre. E talvez esteja. Talvez algumas feridas sejam profundas demais para cicatrizar. Algumas traições fundamentais demais para perdoar. Não carrego ódio em meu coração. Seria um peso muito grande para suportar nos anos que me restam. Mas também não alimento falsas esperanças de reconciliação ou redenção.
Em vez disso, escolho focar no presente, no que posso construir a partir das ruínas. Encontrei propósito em compartilhar minha história, em alertar outros que possam ser vulneráveis a predadores como Renata. Transformei minha dor em ação, minha traição em sabedoria. E quanto ao amor, aquele amor maternal que parecia incondicional e eterno, não desapareceu completamente. Ainda sinto saudades do menino que Eduardo foi, ou que eu acreditava que ele fosse. Ainda mantenho algumas fotos antigas, escondidas em uma gaveta que raramente abro. Ainda acordo ocasionalmente com lágrimas nos olhos depois de sonhar com tempos mais felizes. Mas aprendi que o amor, mesmo o mais profundo, tem limites. Que confiar cegamente, mesmo em nossos filhos, pode ser perigoso. Que devemos equilibrar o coração com a razão, a devoção com o discernimento. 3 anos se passaram desde aquele dia fatídico, quando levei o celular quebrado de Camila para consertar. 3 anos desde que um jovem técnico olhou nos meus olhos e me disse para fugir. 3 anos de luto, cura e, finalmente, recomeço. Não sei o que o futuro reserva. Sei apenas que cada dia que vivo agora é um presente. Um presente que quase me foi roubado pelas pessoas que mais amei. E vivo cada um desses dias plenamente, com gratidão e consciência de sua preciosidade. Se minha história servir de alerta para apenas uma pessoa, se ajudar a salvar apenas uma vida, todo esse sofrimento terá valido a pena. Porque a traição familiar, por mais dolorosa que seja, não precisa ser o fim da história. Pode ser, como foi para mim, o começo de um novo capítulo. Um capítulo mais sábio, mais forte e, paradoxalmente, mais humano em sua fragilidade reconhecida. O primeiro aniversário, depois de tudo, foi o mais difícil. A data que antes celebrávamos como família, com bolo, presentes e aquele ritual de Eduardo me acordando com o café da manhã na cama, tradição mantida desde sua infância, passou em silêncio, marcada apenas pelas lágrimas que derramei sozinha em minha nova sala de estar. Havia decidido não visitar Eduardo na prisão, apesar dos ocasionais relatórios que recebia informando que ele estava fazendo progressos na terapia. Que tipo de progressos poderia compensar o que ele havia feito? Que palavras poderiam preencher o abismo que agora existia entre nós? O segundo aniversário foi mais tranquilo. A ferida, embora ainda presente, começava a cicatrizar nas bordas. Naquele dia, aceitei o convite de Lucas e Ana para um almoço em sua casa. Eles tinham um bebê agora, um menino rechonchudo de 6 meses chamado Miguel. Segurá-lo em meus braços, sentir seu calor, seu peso reconfortante, ouvir seu riso despreocupado, trouxe uma espécie de cura que nenhuma terapia conseguira até então. Você seria uma ótima avó, Dona Marta, comentou Ana, observando como o bebê se acalmava em meus braços. A observação inocente provocou uma pontada de dor. Sim, eu teria sido uma avó dedicada, amorosa. Era um dos futuros que Eduardo e Camila haviam roubado de mim. Foi ao segurar Miguel que tomei uma decisão. Não deixaria que o que aconteceu definisse o resto da minha vida. Não permitiria que a traição de meu filho me transformasse em uma mulher amarga, desconfiada, fechada para novas conexões. Na semana seguinte, me inscrevi como voluntária em um abrigo para crianças abandonadas. 2 vezes por semana, ia ler histórias para os pequenos, ajudava com lições de casa, oferecia o colo que muitos nunca conheceram. Não substituía a família que perdi, mas preenchia um vazio que nem sabia existir. No terceiro aniversário, recebi uma carta inesperada. O envelope tinha o carimbo do presídio, mas não era de Eduardo. Era de Camila, ou melhor, Renata. Hesitei longamente antes de abri-la. O que aquela mulher poderia querer comigo depois de tudo? Que tipo de manipulação ou crueldade adicional planejava infligir? Finalmente, com mãos trêmulas, rasguei o envelope. Senhora Marta, sei que não tenho direito de lhe escrever. Sei que minhas palavras não significam nada depois do que fiz. Ainda assim, sinto que preciso fazê-lo, não por mim,
mas talvez por você. Estou morrendo. Câncer terminal, diagnosticado há 3 meses. Os médicos dizem que tenho no máximo 6 meses de vida. Não busco simpatia. Sei que não a mereço. Busco apenas a oportunidade de dizer a verdade antes que seja tarde demais. Eduardo não foi apenas uma vítima manipulada, como ele afirma, mas também não foi o instigador. Nós nos encontramos em um momento em que ambos estávamos procurando algo. Ele, uma saída rápida para obter o que considerava merecer. Eu, uma nova vítima após o fracasso com meu último alvo. Reconhecemos algo um no outro quase imediatamente. Uma escuridão compartilhada, um vazio que nada preenchia. Foi uma parceria desde o início. Ele com seu conhecimento sobre você e sua vida. Eu com minha experiência em acidentes e doenças súbitas. Não estou tentando diminuir minha culpa ou aumentar a dele. Apenas quero que você saiba que não foi tudo uma manipulação. Seu filho fez escolhas. Escolhas terríveis, imperdoáveis, mas suas próprias escolhas. O dinheiro que ele desviou de suas contas não foi apenas para nosso plano. Eduardo tinha vícios que você desconhecia, apostas principalmente, dívidas consideráveis com pessoas perigosas. Parte da urgência em obter sua herança vinha desses credores que ameaçavam sua vida. Novamente, não é uma desculpa. Apenas uma explicação que talvez ajude você a compreender o incompreensível. Não peço perdão. Sei que não o mereço. Nem de você, nem de Deus, se é que ele existe. Sinto muito pelo que fiz com você, com sua família e com todas as outras vítimas que deixei pelo caminho. Palavras vazias, eu sei, mas são tudo o que tenho para oferecer agora. Renata lia a carta 3 vezes, tentando processar suas implicações. Eduardo tinha problemas com apostas? Dívidas com pessoas perigosas? Era possível que eu conhecesse tão pouco meu próprio filho? Parte de mim queria rejeitar tudo como mais uma manipulação de uma mulher que havia feito da mentira uma forma de arte. Mas outra parte, aquela que ainda tentava desesperadamente entender como chegamos àquele ponto, queria acreditar que havia alguma explicação além da simples maldade ou ganância. Mostrei a carta ao doutor Paulo, que prometeu verificar a veracidade das afirmações sobre a saúde de Renata e as supostas dívidas de Eduardo. Uma semana depois, ele confirmou. Renata realmente estava com câncer terminal, já em estágio avançado, e havia evidências substanciais de que Eduardo frequentava cassinos clandestinos e tinha dívidas consideráveis com agiotas antes de sua prisão. Isso muda algo para você, Dona Marta? Perguntou o advogado gentilmente. Refleti longamente antes de responder. Não justifica o que fizeram. Nada poderia justificar, mas ajuda a entender. E era verdade. A carta de Renata, por mais perturbadora que fosse, oferecia uma peça do quebra-cabeça que eu vinha tentando montar desde o início. Não era consolo, não era redenção, mas era um tipo de encerramento. Naquele mesmo mês, recebi outro comunicado inesperado. Um pedido formal de Eduardo para uma visita. Após 3 anos de silêncio, ele queria me ver. Consultei minha terapeuta, a doutora Helena, com quem vinha trabalhando desde o início dessa jornada. "O que você quer fazer, Marta?" ela perguntou, em vez de oferecer uma resposta direta. "Não sei", confessei. Parte de mim quer nunca mais vê-lo. Outra parte ainda quer entender, ainda espera encontrar algum traço do filho que conheci. "Qualquer decisão que você tomar será válida", ela assegurou. "Não há certo ou errado aqui. Apenas o que você sente que pode suportar neste momento." Após dias de reflexão, decidi aceitar o pedido. Não por Eduardo, mas por mim mesma, para poder olhar nos olhos do homem que quase me matou e mostrar que havia sobrevivido não apenas fisicamente, mas espiritualmente, que sua traição não me destruiu. A sala de visitas estava mais cheia que da última vez. Eduardo já me esperava quando entrei, sentado rigidamente na cadeira de metal. Parecia mais velho, mais magro, mas estranhamente mais calmo que antes.
Havia uma quietude nele que não reconheci. Mãe, ele disse simplesmente quando me sentei à sua frente. Eduardo, respondi, surpresa com a firmeza da minha própria voz. Obrigado por vir. Não tinha certeza se você aceitaria. Eu também não tinha. Ele assentiu, aceitando minha honestidade. Imagino que não haja muito a dizer. Nenhuma palavra pode mudar o que aconteceu. Então por que pediu para me ver? Ele respirou fundo, como se reunindo coragem. Recebi sua carta de Natal, todos os anos. Era verdade. Apesar de tudo, eu enviava um cartão simples no Natal. Sem mensagens elaboradas, apenas de sua mãe, Marta, escrito à mão. Um gesto mínimo de reconhecimento que eu mesma não entendia completamente. Nunca respondi, continuou ele. Não sabia o que dizer. Ainda não sei. Não espero nada de você, Eduardo. Eu sei, e talvez seja isso que torna tudo ainda mais difícil. Ele olhou para suas mãos algemadas. Você tem todo o direito de me odiar, de me esquecer. Mas em vez disso, envia cartões. Por quê? A pergunta me pegou desprevenida. Por que, de fato, eu mantinha esse mínimo contato com o homem que planejara minha morte? Porque você ainda é meu filho, respondi finalmente. Não o filho que pensei ter criado, não o homem que pensei conhecer, mas ainda sangue do meu sangue. Mesmo depois de tudo? Mesmo depois de tudo. As palavras saíram mais facilmente do que esperava. Não significa que te perdoo. Não significa que confie em você. Significa apenas que não posso apagar 38 anos de vida compartilhada, mesmo querendo. Eduardo baixou a cabeça, e por um momento pensei ver lágrimas em seus olhos. Mas quando olhou para mim novamente, seu rosto estava composto. Estou mudando, mãe. Não digo isso esperando perdão ou para impressionar o Conselho de Liberdade Condicional. Digo porque é verdade. A terapia, o tempo aqui, me fizeram ver coisas que nunca enxerguei antes. Assenti sem comentar. Quantas vezes havia ouvido histórias de prisioneiros transformados apenas para reincidirem ao deixar a prisão? Como se lesse meus pensamentos, Eduardo continuou. Sei que palavras não significam nada. Ações são o que importa. E minhas ações destruíram nossa família, quase tiraram sua vida. Por que, Eduardo? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Depois de tudo que passamos juntos, depois de tudo que fiz por você, como pôde planejar me matar por dinheiro? Ele não desviou o olhar. A resposta fácil seria culpar Camila, ou as dívidas de jogo, ou uma infância difícil que não tive. Mas a verdade é mais simples e mais difícil. Eu escolhi. Escolhi a ganância em vez do amor. Escolhi o caminho fácil em vez do certo. Escolhi me tornar um monstro. Sua honestidade crua me surpreendeu. Não havia autocomiseração em suas palavras, nenhuma tentativa de manipulação emocional. Soube sobre Camila? Perguntei. Sobre o câncer? Ele assentiu. Recebi uma carta semelhante à sua, imagino, sobre como fomos parceiros iguais no crime. E é verdade? Sim, não fui manipulado, pelo menos não mais do que quis ser. Vi em Camila uma oportunidade, assim como ela viu em mim. Passamos a próxima hora conversando, realmente conversando, talvez pela primeira vez em anos. Eduardo falou sobre sua luta contra o vício em apostas, que havia começado ainda na faculdade. Sobre como a dívida crescera até se tornar uma montanha sufocante. Sobre como conhecera Camila em um cassino clandestino, não em uma festa com amigos, como haviam me contado. Falou também sobre a terapia na prisão, o grupo de narcóticos anônimos, o trabalho voluntário na biblioteca do presídio. Pequenos passos, longe de serem redenção, mas um caminho diferente do que havia seguido antes. Quando o tempo da visita acabou, levantei-me para sair. Eduardo fez o mesmo, as algemas tilintando levemente. Posso perguntar uma coisa? Disse ele hesitantemente. Sim? Você acha que um dia... Não agora, talvez nem nos próximos anos. Mas algum dia
Você poderia me perdoar? A pergunta pairou entre nós, pesada com implicações. Olhei para o homem à minha frente. Não mais o filho idealizado das minhas memórias, nem o monstro calculista do julgamento, mas alguém entre esses extremos. Alguém lutando para entender suas próprias escolhas terríveis, assim como eu. Não sei, Eduardo, respondi honestamente. O perdão não é algo que se possa forçar ou prometer. Se vier, virá no seu próprio tempo. Ele aceitou minha resposta com um aceno. Obrigado pela visita, mãe. Significa mais do que posso expressar. Saí da prisão naquele dia com sentimentos contraditórios. Não havia obtido todas as respostas que buscava. Talvez nunca obtivesse. Mas havia uma sensação de que algo havia mudado, não entre Eduardo e eu, mas dentro de mim. A raiva que havia carregado por tanto tempo, o senso de traição que me consumira, começavam a se transformar em algo diferente. Não aceitação, nem perdão, mas talvez compreensão. A compreensão de que seres humanos são profundamente falhos, capazes tanto de amor extraordinário quanto de crueldade inimaginável. Às vezes a mesma pessoa, às vezes no mesmo dia. Meses depois, recebi a notícia de que Renata havia falecido na prisão, sozinha, em um leito da enfermaria. Não senti alegria nem tristeza, apenas uma estranha sensação de encerramento para um capítulo particularmente sombrio dessa história. Continuei meu trabalho voluntário com as crianças do abrigo, expandindo para outros projetos comunitários. Encontrei propósito em ajudar outras vítimas de crimes a reconstruir suas vidas, oferecendo o tipo de apoio que havia sido tão crucial para minha própria recuperação. Certo dia, enquanto participava de um grupo de apoio, uma senhora mais velha que eu, talvez na casa dos 80 anos, compartilhou sua história. Seu filho havia roubado suas economias, deixando-a quase na miséria. Quando ela o confrontou, ele a empurrou, causando uma queda que resultou em um quadril quebrado. "Como você consegue continuar?" perguntou alguém. "Como não se deixa consumir pelo ódio?" A resposta dela ficou gravada em minha memória. "O ódio é um fardo pesado demais para carregar na minha idade", disse ela simplesmente. "Não perdoei meu filho pelo que ele fez. Isso seria negar a gravidade de suas ações. Mas também não deixo que o que ele fez determine quem sou. Escolho viver com compaixão, não por ele, mas por mim mesma." Suas palavras tocaram algo profundo em mim. Talvez esse fosse o segredo. Não a busca pelo perdão impossível, mas a recusa em permitir que a traição nos defina. A escolha diária de viver com compaixão, não como uma forma de absolver os outros, mas como um ato de libertação pessoal. 5 anos depois daquela tarde fatídica na loja de concertos, recebi outro pedido inesperado. Eduardo, agora elegível para liberdade condicional, após cumprir parte de sua pena, pediu que eu fosse à audiência. Não para apoiá-lo ou interceder, explicou na carta, mas para que pudesse me ver entre os presentes, lembrar do rosto real de quem havia prejudicado. Depois de consultar minha terapeuta e amigos próximos, decidi ir. Sentei-me no fundo da sala, observando enquanto Eduardo respondia às perguntas do conselho com uma honestidade surpreendente. "Não mereço liberdade condicional", disse ele a certa altura, surpreendendo a todos. "Não ainda. Ainda estou trabalhando para me tornar alguém que possa viver em sociedade sem causar dano. Peço apenas a oportunidade de continuar esse trabalho em um ambiente menos restritivo, onde possa também contribuir de alguma forma para reparar o mal que causei." O conselho negou seu pedido, como esperado, mas com uma observação. Seu progresso era notável, e uma nova audiência seria marcada para o ano seguinte, com grandes chances de aprovação se continuasse no mesmo caminho. Quando a sessão terminou e Eduardo estava sendo escoltado para fora, nossos olhares se cruzaram brevemente. Não sorri, não acenei, apenas mantive contato visual, um reconhecimento silencioso de sua presença, de sua humanidade, apesar de tudo. Ele baixou a cabeça em um gesto que interpreti como respeito e foi levado embora. No caminho para casa, refleti sobre a jornada dos últimos anos.
A dor havia se transformado em algo diferente. Não desaparecera, mas já não dominava meus dias. As memórias felizes do passado, que por tanto tempo haviam sido envenenadas pela traição, começavam a retornar ocasionalmente, permitindo-me sorrir ao lembrar do Eduardo criança, sem que o sorriso fosse imediatamente apagado pelo pensamento do Eduardo adulto. Ainda não o havia perdoado. Não sabia se algum dia conseguiria, mas começava a compreender que perdão e cura são coisas diferentes. Eu podia curar minhas próprias feridas sem necessariamente absolver quem as causou. 6 anos após descobrir o plano para me matar, fiz uma das coisas mais difíceis e libertadoras da minha vida. Vendi a maioria das fotos e lembranças de Eduardo. Não por raiva ou ressentimento, mas como parte do processo de simplificação de minha vida. Mantive apenas algumas. Uma dele bebê em meus braços no hospital, outra de sua formatura no ensino médio, e uma de nós 3, Eduardo, José e eu, em nosso último Natal em família, antes da morte de meu marido. Essas fotos não estavam expostas, mas guardadas em uma pequena caixa, acessíveis quando eu quisesse olhá-las, mas não como lembretes diários do que havia perdido. O resto, troféus, trabalhos escolares, presentes de aniversário, doei ou descartei. Cada objeto liberado parecia levar consigo um pouco do peso que eu carregava. Quando completei 70 anos, organizei uma pequena celebração. Nada grandioso, apenas um almoço com os amigos que haviam se tornado minha família escolhida. Lucas e Ana estavam lá com Miguel, agora um garoto esperto de 7 anos, e seu irmão caçula Pedro, de 3. Júlia Cardoso, com quem mantive contato ao longo dos anos, trouxe seu marido. Alguns amigos do grupo de apoio, vizinhos do novo bairro, colegas do trabalho voluntário. No meio da festa, recebi uma entrega, um arranjo modesto de violetas, minhas flores favoritas, com um cartão simples. Feliz aniversário, mãe. Pensando em você hoje e todos os dias. Eduardo. Mostrei o cartão a Lucas, incerta de como me sentir. O que acha? Perguntei. Acho que é um pequeno gesto de alguém que sabe que gestos grandes seriam inapropriados, respondeu ele sensatamente. Você não precisa fazer nada com isso além de reconhecer que existe. E foi o que fiz. Não respondi ao cartão, não mencionei as flores na próxima vez que enviei meu habitual cartão de Natal, mas também não as joguei fora. Coloquei-as em um vaso na cozinha e as observei florescer por semanas, um pequeno lembrete de que a vida continua de maneiras inesperadas. No mesmo ano, recebi outro pedido inesperado. Uma jovem editora havia ouvido minha história durante uma palestra que dei para um grupo de apoio a vítimas e queria que eu escrevesse um livro. Sua experiência poderia ajudar tantas pessoas, argumentou ela, especialmente idosos que são alvo de crimes financeiros cometidos por familiares. Inicialmente recusei. Expor minha vida, minha dor para estranhos parecia insustentável. Mas a ideia persistiu. Se meu sofrimento pudesse prevenir que outros passassem pelo mesmo, não teria sido completamente em vão. Comecei a escrever hesitantemente, algumas páginas por dia. O processo foi terapêutico de maneiras que não havia antecipado. Colocar a experiência em palavras, organizar o caos emocional em parágrafos coerentes, deu-me uma nova perspectiva sobre tudo o que havia acontecido. Trabalhei no manuscrito por quase 1 ano. Quando terminei, intitulei-o simplesmente Laços de Sangue. Não era uma obra literária refinada, mas era honesta, brutalmente honesta às vezes, sobre a complexidade das relações familiares, a vulnerabilidade dos idosos e o longo, tortuoso caminho da cura. O livro foi publicado no meu 71º aniversário. Não esperava muito. Talvez alguns leitores no grupo de apoio, talvez alguns profissionais que trabalhavam com vítimas de crimes. Mas algo sobre a história tocou um nervo exposto na sociedade. Os exemplares começaram a vender, lentamente no início, depois em números surpreendentes. Comecei a receber cartas e e-mails de pessoas compartilhando histórias semelhantes. Filhos que haviam roubado pais idosos. Pais que haviam sido abusados psicologicamente por filhos adultos.
avós que haviam sido enganados, manipulados, abandonados. Mas também recebi mensagens de esperança. Famílias que haviam enfrentado traumas semelhantes e encontrado caminhos para a cura, mesmo que imperfeita. Relacionamentos que haviam sido reconstruídos, não como antes, mas de novas formas, com limites mais claros e expectativas mais realistas. O sucesso inesperado do livro me levou a palestras, entrevistas, convites para falar em conferências sobre abuso de idosos e crimes financeiros. Aos 71 anos, encontrei-me com uma nova carreira, um novo propósito, compartilhando minha história não como vítima, mas como sobrevivente. Foi durante uma dessas palestras, em um centro comunitário em São Paulo, que vi um rosto familiar na plateia. Uma mulher de meia idade, com olhos gentis e cabelos grisalhos, observando atentamente enquanto eu falava. Após o evento, ela se aproximou timidamente. Senhora Marta? Não sei se você se lembra de mim. Sou Elisa, ex-esposa do Eduardo. Fiquei momentaneamente sem palavras. Eduardo havia sido casado brevemente antes de Camila, um relacionamento que durou apenas 2 anos e terminou alguns anos antes de ele conhecer a mulher que se tornaria sua cúmplice em crime. Conheci Elisa apenas superficialmente. Eduardo sempre arranjava desculpas para que ela não participasse dos encontros familiares. Claro que me lembro, Elisa. Como você está? Bem, considerando tudo. Ela hesitou. Li seu livro. Foi esclarecedor. Muitas coisas que não fizeram sentido na época do nosso casamento finalmente se encaixaram. Tomamos café após o evento. Elisa contou como Eduardo havia esvaziado suas contas bancárias antes do divórcio, como havia manipulado amigos mútuos para isolá-la, como havia feito com que ela duvidasse de sua própria sanidade quando confrontado com evidências de traições. O padrão já estava lá, comentei. Só não sabíamos reconhecer. Exatamente. E quando soube o que aconteceu com você anos depois? Ela balançou a cabeça. Senti tanta culpa por não ter alertado ninguém, por não ter visto os sinais mais claramente. Não havia como você saber que ele chegaria a esse ponto, assegurei. Eu vivi com ele por décadas e não percebi do que ele era capaz. Conversamos por horas. 2 mulheres unidas por experiências compartilhadas com o mesmo homem, ambas tentando compreender como alguém que amaram poderia causar tanto dano. Você acha que ele pode mudar? Perguntou Elisa, eventualmente. Realmente mudar? Não sei, respondi honestamente. Pessoas podem mudar se realmente quiserem, mas algumas feridas são profundas demais para serem completamente curadas. Alguns padrões difíceis demais de romper. No ano seguinte, ao completar parte significativa de sua pena e demonstrando comportamento exemplar, segundo os relatórios, Eduardo recebeu liberdade condicional. A notícia me chegou através do Dr. Paulo, que ainda mantinha contato com o caso. Ele pediu seu endereço, informou o advogado. Disse que gostaria de visitá-la, se você permitir. Deixei claro que essa decisão cabe inteiramente a você. A solicitação me deixou profundamente conflitada. Parte de mim queria manter a distância segura que havia estabelecido. Outra parte, aquela que ainda lutava para compreender como meu filho havia se tornado o homem que era, sentia curiosidade sobre quem ele seria após 7 anos de prisão. Preciso de tempo para pensar, respondi. Consultei minha terapeuta, amigos próximos, até mesmo Elisa, com quem mantive contato após nosso encontro. As opiniões eram divididas. Alguns achavam que eu devia recusar. Ele já causou dano suficiente, argumentavam. Outros sugeriam que um encontro controlado em local público poderia oferecer encerramento. Após semanas de reflexão, tomei minha decisão. Não o receberia em casa. Esse espaço seguro que havia construído cuidadosamente era meu santuário. Mas concordei em encontrá-lo em um café tranquilo perto do parque onde caminhava todas as manhãs. No dia marcado, cheguei cedo, escolhendo uma mesa nos fundos com visão clara da entrada. Lucas insistiu em ficar por perto, sentando-se discretamente em outra mesa, fingindo ler um jornal.
Quando Eduardo entrou, quase não o reconheci. 7 anos de prisão haviam deixado marcas visíveis. Os cabelos, antes castanhos escuros como os do pai, estavam quase completamente grisalhos. Linhas profundas marcavam seu rosto ao redor dos olhos e boca. Caminhava com uma rigidez que não possuía antes. Nossos olhos se encontraram e ele parou momentaneamente, como se reunindo coragem, antes de se aproximar da minha mesa. Mãe, disse simplesmente. Eduardo, respondi. Sente-se. Ele obedeceu, colocando cuidadosamente uma pequena sacola de papel na mesa. Trouxe algo para você. Não é muito, mas... Ele empurrou a sacola em minha direção. Dentro havia um livro feito à mão, com capa de couro simples. Abri-o cautelosamente. Era um álbum de fotos, não de fotografias reais, mas de desenhos. Desenhos surpreendentemente bons de momentos de nossa vida familiar. Eduardo bebê nos braços de José. Eu lendo para ele, criança. Nosso piquenique no parque quando ele tinha 10 anos. O dia de sua formatura. Aprendi a desenhar na prisão, explicou ele, notando minha surpresa. Terapia pela arte. Comecei a tentar lembrar momentos felizes, para me ancorar em algo positivo. Folheei o álbum silenciosamente. Os desenhos captavam detalhes que havia esquecido. O laço específico dos sapatos que Eduardo usava na primeira escola, o padrão do vestido que eu usava em seu aniversário de 8 anos, a maneira como José inclinava a cabeça quando ria. É impressionante, comentei finalmente fechando o livro. Não espero que mude nada, disse ele rapidamente. Só queria que você soubesse que nem tudo foi mentira, que houve momentos reais, verdadeiros entre nós. Ficamos em silêncio por alguns instantes, o peso de 7 anos e inúmeras traições pairando entre nós. Li seu livro, ele falou finalmente. Meu advogado conseguiu uma cópia. Foi difícil de ler, ver tudo pelos seus olhos. Imaginei que seria. Você não me poupou. Não era esse o propósito do livro. Ele assentiu. Nem deveria ser. A verdade é importante, mesmo quando dói. Uma garçonete se aproximou e pedimos café. A normalidade da situação, mãe e filho tomando café em uma tarde tranquila, contrastava absurdamente com a realidade de nosso relacionamento fraturado. Como estão as coisas? Perguntei, mais por educação do que interesse genuíno. Onde você está morando? Em uma casa de transição para ex-detentos. É um bom lugar, administrado por uma ONG. Tenho meu próprio quarto, ajudo na manutenção do prédio. Estou procurando trabalho, mas... Ele deu de ombros. Não é fácil com o meu histórico. Imagino que não. Tenho uma entrevista na semana que vem, numa gráfica. Trabalho manual, mas honesto. A frase, trabalho honesto, soou estranha vinda dele, como se estivesse experimentando um conceito novo. E você? Perguntou ele. Além do livro? Lucas me contou que você está dando palestras. Sim, principalmente para grupos de apoio a vítimas e profissionais que trabalham com idosos. Nada glamuroso, mas significativo. Você parece bem, observou ele. Mais forte do que antes. A vida nos fortalece, geralmente através das experiências que preferiríamos evitar. Ele baixou os olhos para sua xícara de café. Eu queria poder voltar atrás, desfazer tudo. Mas não pode. Não, nenhum de nós pode. Terminamos nossos cafés em silêncio contemplativo. Não era um silêncio confortável, como costumava ser anos atrás, mas também não era carregado do ressentimento amargo que eu esperava sentir. Quando nos despedimos na porta do café, ele perguntou hesitantemente: podemos fazer isso de novo algum dia? Não precisa ser logo. Apenas algum dia? Considerei a pergunta cuidadosamente. Talvez. Não posso prometer. Preciso ver como me sinto depois deste encontro. Ele aceitou minha resposta com um aceno. Obrigado por vir hoje. Significou muito. Observei Eduardo se afastar pela calçada, sua postura um pouco mais curvada do que lembrava, seus passos mais lentos.
o filho que conheci, o homem que traiu minha confiança da maneira mais profunda possível, o estranho que havia se tornado, todos contidos na mesma pessoa caminhando para longe de mim. Nos meses seguintes, recebi cartas ocasionais de Eduardo, atualizações simples sobre sua vida, o trabalho na gráfica que conseguira, um curso de design gráfico que estava fazendo à noite, suas sessões contínuas de terapia. Não pedia nada, não fazia perguntas, apenas compartilhava pequenos fragmentos de sua nova realidade. Respondia a algumas cartas com notas breves e impessoais. Não encorajava a intimidade, mas também não rejeitava completamente a conexão tênue que ele tentava estabelecer. Em uma de suas cartas, ele mencionou ter começado um projeto de ilustração para livros infantis sobre perdão e segundas chances. Não para ganhar dinheiro, escreveu, mas como forma de processar meus próprios erros e talvez ajudar crianças a entender conceitos difíceis. Pela primeira vez, senti algo além da ambivalência dolorosa que caracterizava meus sentimentos por ele. Não era orgulho. Essa emoção paterna havia sido irrevogavelmente danificada. Era mais como uma espécie de reconhecimento cauteloso de que talvez, apenas talvez, houvesse algo de valor a ser recuperado das cinzas de nossa relação. Quando meu 73º aniversário chegou, recebi um pacote pelo correio. Era um livro infantil belamente ilustrado, intitulado A Árvore Quebrada. Contava a história de um raio que atinge uma árvore majestosa, dividindo-a ao meio. A árvore, que antes abrigava tantos animais e oferecia sombra aos viajantes, agora estava danificada, aparentemente além do reparo. Mas lentamente, com o tempo, algo inesperado acontece. Da fenda profunda, novos brotos começam a surgir. A árvore nunca volta a ser o que era. Permanece marcada, dividida, mas encontra uma nova forma de crescer, de oferecer abrigo, de existir no mundo. Na última página, uma dedicatória simples. Para minha mãe, que me ensinou que mesmo o que está quebrado além do reparo, ainda pode encontrar propósito. Com amor, Eduardo. Guardei o livro cuidadosamente na mesma caixa onde mantinha as poucas fotos que havia preservado. Não estava pronta para exibi-lo, para incorporá-lo à minha vida diária, mas também não podia descartá-lo. Uma semana depois, mandei um cartão para Eduardo. Não mencionei o livro diretamente, mas escrevi: algumas árvores são mais resilientes do que parecem à primeira vista. Obrigada pelo pensamento, Marta. Era o mais próximo que conseguia chegar de um reconhecimento, de uma aceitação do que ele estava tentando fazer, sem comprometer a integridade da minha própria jornada de cura. No Natal daquele ano, aceitei seu convite para um almoço em um restaurante familiar. Foi um encontro breve, desconfortável em muitos momentos, mas também pontuado por lampejos inesperados de conexão genuína. Conversamos sobre livros, sobre seu trabalho, sobre minhas palestras, tópicos seguros, distantes do abismo que ainda existia entre nós. Nos anos seguintes, estabelecemos uma rotina cautelosa. Encontros ocasionais em locais públicos, cartões em datas especiais. Ligações telefônicas curtas e infrequentes. Nunca mencionávamos diretamente o passado, o crime, a traição. Era um acordo tácito, não para esquecer, mas para permitir que algo diferente, algo novo, tivesse espaço para existir ao lado da dor. Não era perdão, não completamente. Não era reconciliação no sentido tradicional. Era algo mais complexo, mais nuançado, um reconhecimento mútuo de que, embora algumas pontes não possam ser reconstruídas depois de queimadas, novos caminhos, diferentes e imperfeitos, podem eventualmente emergir. Quando completei 75 anos, 10 anos após aquela tarde fatídica, quando levei o celular de Camila para consertar, olhei para trás e vi não apenas a tragédia que havia definido um capítulo da minha vida, mas toda a jornada que se seguiu. Vi a mulher que encontrei dentro de mim, mais forte, mais sábia, mais compassiva do que imaginava ser.
Vi as vidas que havia tocado através do meu livro e palestras. Vi os relacionamentos genuínos que havia cultivado, a família escolhida que havia construído ao meu redor. E vi também meu filho, não como o menino inocente das minhas memórias antigas, nem como o monstro calculista dos meus pesadelos, mas como um ser humano profundamente falho, tentando encontrar seu próprio caminho de volta da escuridão que havia criado. Não sei o que o futuro reserva para nós. Não sei se algum dia sentarei confortavelmente na presença de Eduardo, se algum dia confiarei nele completamente, se algum dia sentirei por ele o amor incondicional que uma vez foi tão natural quanto respirar. Mas aprendi que não precisamos ter todas as respostas, que a vida raramente oferece finais limpos e satisfatórios, que a cura não é um destino, mas uma jornada contínua, com avanços e recuos, alegrias inesperadas e dores renovadas. E talvez isso seja suficiente. Talvez essa aceitação da imperfeição, essa disposição de permanecer na ambiguidade, seja a maior lição que aprendi nesses 10 anos, desde que um jovem técnico olhou nos meus olhos e disse: cancele seus cartões e fuja imediatamente. Fugi, sim. Mas também, eventualmente, encontrei coragem para ficar, para enfrentar o inimaginável, para reconstruir, não o que havia perdido, mas algo inteiramente novo a partir dos fragmentos. E nessa reconstrução, essa reinvenção, encontrei não apenas sobrevivência, mas uma espécie de triunfo silencioso. O triunfo de continuar, de crescer, de descobrir que mesmo após a traição mais profunda, a vida ainda pode oferecer momentos de beleza, conexão e significado. Não é o final que teria escolhido. Não é a história que imaginei viver. Mas é minha história, com todas as suas cicatrizes, contradições e complexidades. E aprendi, finalmente, a abraçá-la por completo. Agora, se você gostou dessa história, clica em se inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.